Olá, meninada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou a professora Gi e hoje eu quero contar para vocês um pouquinho mais sobre a nossa IELB. Vocês já pararam para pensar? Vocês sabem o que significa IELB? É Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Isso mesmo, do Brasil, todinha nossa. Na escolinha passada, a professora Aline nos contou o porquê que nós somos chamados de luteranos. Você lembra? Nós somos chamados de luteranos porque nós fazemos parte da igreja e porque nós seguimos a doutrina luterana. Acreditamos que Jesus é o nosso único Salvador, assim como Lutero e os seus amigos acreditavam. E como será que essa doutrina luterana chegou até nós aqui no Brasil? Vocês querem saber? É muito legal. Tudo começou lá na Alemanha, lá na Europa, com Lutero, Martinho Lutero, em 1517, na Reforma Luterana, como a professora Aline falou na última aula. Nossa, 1517, isso faz muito tempo, não é? A Igreja Luterana, ela não ficou só na Alemanha, e sim, ela se espalhou por vários países, seguindo essa maneira cristã de ser como os luteranos ensinam. Lá em 1800 e uns quebrados, em torno de 600, 700 luteranos que moravam na Alemanha saíram de lá e foram para os Estados Unidos. Eles chegaram lá, se estabeleceram, eles se organizaram, eles fundaram lá a Igreja Luterana do Sínodo do Missouri, como a gente chama hoje. A Igreja Luterana lá cresceu demais. Hoje conta com 2 milhões de membros, 2 milhões de luteranos. Olha que bacana a gente saber que em lugares tão longe, né, em outros países que falam outras línguas, inclusive, professam a mesma fé que nós, acreditam na mesma coisa que nós, né, que tem Jesus como seu único Salvador. É muito legal isso. Aí, a igreja lá nos Estados Unidos se fixou bem, cresceu bastante. E aí lá por 1900, um pastor dos Estados Unidos conversava com um pastor que morava aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, lá no sul do país. E esse pastor que morava lá no Rio Grande do Sul queria muito organizar a igreja aqui, estabelecer a igreja aqui no Brasil. E a igreja, então, lá dos Estados Unidos, enviou um pastor para o Brasil para ajudar e verificar, instalar e fundar a Igreja, então, Luterana do Brasil, em 1904. Então, foi iniciada a missão aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, em São Pedro do Sul, no dia 24 de junho. Que bacana, hein? E aí a igreja foi se organizando, foi aumentando o número de pessoas, de membros, e com isso foi expandindo para vários estados do Brasil, sempre seguindo o que a Bíblia nos ensina, o que a doutrina luterana ensina. Pastores missionários saíram então Brasil afora e iniciaram um trabalho com os imigrantes europeus, isso lá no início, né? Eram pessoas que vinham da Europa para trabalhar e morar aqui no Brasil, lá no início do Brasil. E aí, dessa forma, a IELB hoje está em todos os estados brasileiros. A IELB tem 117 anos, a Igreja Luterana do Brasil. Ela tem 1.952 congregações e pontos de pregação, com pontos de missão no Brasil todo. São 860 pastores que fazem esse trabalho e nós somos aqui no Brasil, então, 245.631 luteranos.
A gente pode aumentar esse número, não pode? A gente pode sim, trazer pessoas novas que não conhecem a nossa igreja. A IELB possui também uma logomarca. Você sabe o que é uma logomarca? Quando você passa assim na rua e vê, ali tem um McDonald's, só pelo o símbolo deles, a logomarca deles, né? Assim, a nossa igreja, a IELB, também tem uma logomarca, que identifica a presença dela nos locais, nas cidades. Quando você já viajou para outro lugar, para uma outra cidade, para um outro estado, que aí você passando, conhecendo a cidade, assim, de repente você vê uma igreja e opa, ali tem uma cruz da IELB. Não é legal? A gente saber que ali, naquele lugar, tem luteranos que cantam as mesmas músicas que nós, que fazem as mesmas orações, professam a mesma fé, não é? A cruz da IELB, essa aqui, a logomarca, ela é uma cruz estilizada, como vocês podem ver. As suas hastes são como flechas que indicam a missão da igreja, que está apontado para os 4 pontos cardeais do planeta. E vocês lembram o que são os 4 pontos cardeais? Você já estudou na escola sobre isso? Norte, Sul, Leste e Oeste. Então, a cruz, a logomarca da IELB, quer mostrar para todos que nós, luteranos, estamos comprometidos com a mensagem da cruz e levando para todos os lugares do país e do mundo. E, completando a nossa logomarca, nós temos um lema. Você sabe o que é um lema? Um lema, ele quer refletir um ideal, a nossa intenção, serve como se fosse um tipo de guia de conduta, como nós temos que fazer e ser. O lema permanente, que a IELB tem um lema permanente há mais de 30 anos, que é proclamar Cristo para todos. O que quer dizer proclamar Cristo para todos? Me diga aí, você de casa. Isso. Quer dizer que a gente quer seguir e que devemos fazer isso sempre na nossa vida. Compartilhar os ensinamentos que a gente aprende através das nossas atitudes, das nossas palavras, levando o amor e o perdão de Jesus a todas as pessoas. Lema diz muito o que nós somos como igreja, o que queremos que todos conheçam a gente dessa forma. Queremos que Jesus seja conhecido por todos. Esse é o nosso lema. E assim a IELB continua preservando as suas raízes da reforma, mas sobretudo sempre focada em levar Cristo Jesus como Salvador de todos. Nós, como membros, temos isso como dever. Fazer parte de uma igreja é ser membro do corpo de Cristo. Um corpo, né? O corpo humano, ele tem várias partes, não é mesmo? Assim é a igreja. Eu e você fazemos partes desse corpo. Não importa a idade, se é adulto, se é criança, se é rico ou pobre, se é mais estudado ou não. Todos formam o corpo de Cristo, todos são importantes e todos têm e podem ajudar a igreja, esse corpo de Cristo, com o que sabe de fazer de melhor. É assim. Então, meninada, muito legal aprender sobre a nossa igreja, né? Da onde veio, como que surgiu isso aqui no Brasil, né? Porque ela não surgiu do nada, né? E na próxima aula, fica ligado que vocês vão aprender como que chegou, né? Como a igreja luterana chegou até a gente aqui em BH. Como que ela se estabeleceu, que forma que foi. Fiquem ligadinhos, porque inclusive vocês, não sei se vocês repararam, mas o nosso livro, está acabando. Está chegando ao fim os vagões da história de Jesus. Então não percam as últimas historinhas, tá? E tem também a atividade de hoje, para vocês não esquecerem, a lição 31. Aqui você vai fazer, né?
contornar o pontilhado, você como membro da Igreja de Cristo. Legal? Agora, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos fazer uma oração. Peço para todo mundo fechar os olhinhos, cruzar as mãozinhas, se concentrar naquilo que a gente vai falar com Deus. Querido Papai do Céu, quero te agradecer por mais essa oportunidade de ouvir e aprender mais sobre a sua palavra, sobre o seu amor. Quero te agradecer pela minha igreja, pelos pastores que levam a palavra a todas as pessoas. Nos ajude e nos dê a sabedoria para levar Cristo para todos também. Quero agradecer e pedir proteção para mais essa semana, para que logo logo possamos todos estarmos juntos novamente presencialmente. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. E não podemos esquecer do versículo do dia. Vamos ler todos juntos? Pois o Evangelho mostra como é que Deus aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Romanos 1:17.